Apocalipse capítulo 11, verso 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o prêmio aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E eu quero que você preste atenção nessa parte agora. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. É Deus dizendo. E chegou o tempo de destruíres os que destroem a terra. Romanos capítulo 8, verso 19. Algumas traduções vai ter uma palavra criatura. No lugar de criatura, entenda natureza. E eu vou ler como natureza. Porque a ardente expectativa da natureza espera conhecer os filhos de Deus. Porque a natureza ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma natureza será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, preste atenção, que toda a natureza geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito em nós, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É muito importante que você veja essa construção que eu estou fazendo para que você possa entender o que eu quero transmitir. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bom, acabou, pastor? Não, ainda tem mais uma. Em Gênesis, capítulo número 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotara, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e toda árvore, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Amém. Irmãos, nós lemos 4 textos. Primeiro texto de Apocalipse, que vai dizer: o Senhor vai destruir os que destruíram a terra. É uma sentença. Não cabe nenhum recurso. Está decidido. Em Apocalipse nos é contado o zelo que Deus tem com a natureza. O quanto Deus está preocupado com a natureza que Ele criou. E que Ele vai responsabilizar aqueles que destruírem a terra. A gente olha e percebe que lá no Gênesis, a gente leu o último livro, e quando fomos para o primeiro, nós vimos que Deus cria o planeta Terra. Faz chover, brota erva, vem as plantas todas, e Ele, não satisfeito, cria um jardim. Um jardim é algo pensado dentro da natureza com os recursos da própria natureza.
O jardim não é um espaço qualquer, mas é um espaço de beleza, é um espaço de bondade. E Deus se preocupa em que esse jardim esteja bem irrigado e coloca ali 4 rios que vão irrigar esse jardim. E aí ele cria o homem e coloca o homem no jardim. E ele dá uma função para o homem. Ele diz para o homem o que é que o homem deve fazer. O homem e a mulher têm uma responsabilidade nesse jardim: lavrar, fazer produzir e guardar, zelar para que ele não se estrague, ter responsabilidade com ele. Vimos mais um outro texto que diz: tu és pó e ao pó voltará, o Espírito voltará a Deus. Irmãos, claro que nós todos estamos impactados com o que aconteceu sexta-feira. Ficamos impactados há 3 anos atrás, quando rompeu aquela barreira em Mariana, e o estrago foi uma coisa terrível, e chegou ao Rio Doce. Quem conheceu o governador Valadares, quem conheceu Aimorés, antes da tragédia, tinha uma ideia de como era o rio, e viu como o rio morreu. Ele ficou cheio de lama, de uma lama tóxica, de uma lama cheia de metais pesados. Naquela ocasião, a gente já sabia que existiam outras barreiras que ofereciam o mesmo risco. As nossas autoridades sabiam, nós todos sabíamos, mas a gente não deu muita bola para isso, e continua não dando. Sexta-feira aconteceu o que aconteceu, e a gente vai para as redes sociais, a gente ouve na televisão, e a gente ouve no rádio, a gente vê as imagens, e elas circulam graças à tecnologia do celular, do smartphone, e a gente tem as imagens em tempo real, e a gente fica apavorado. Mas a vida continua. A gente almoça, a gente continua casando, se dando em casamento, indo à festa, voltando. A vida continua para nós. Isso me faz lembrar da minha juventude, quando eu era uma pessoa que gostava muito de assistir um seriado chamado Jornada nas Estrelas. E era série. Num dos episódios, um planeta é todo destruído. Ele é destruído. E dentro da nave Enterprise, onde tem o Capitão Kirk, onde tem o Sr. Spock, onde tem toda aquela tripulação, o Sr. Spock, ele dá um grito, ele é vulcano, ele tem uma sensibilidade muito grande, ele dá um grito e ele cai ao solo da nave, sentindo muitas dores, e as pessoas o acordam e perguntam o que foi. Ele disse: eu ouvi o grito de morte de milhares. E as pessoas não entendem, ninguém percebeu nada, a vida na nave continua a mesma, mas ele não é humano, ele não é terráqueo, ele é humanoide, ele é do planeta Vulcano. Então ele tem essa sensibilidade, ele conseguiu ouvir o grito da morte de um planeta inteiro que explodiu. Muito tempo depois chega uma mensagem, e o pessoal da nave fica sabendo através do comando da frota estelar que aquele planeta havia explodido. E acontecem muitas coisas, e no final o Sr. Spock diz para o Capitão Kirk algo que veio à minha memória. Ele disse assim: a sua espécie é estranha, vocês sentem muito a dor da morte de um só, mas a morte de milhões não comove vocês, passa batido. Dizer que uma pessoa de perto de você morreu, você sofre muito, você chora, você fica triste. Mas morreram 20, morreram 200, morreram 300, a gente diz: que tragédia, e a vida continua. Ontem fui almoçar na casa de uma cunhada, é longe daqui uns 40 quilômetros, 30 quilômetros. Pegamos um congestionamento na BR, teve uma batida lá, e a Simone olhou e disse: mas isso ainda acontece? Eu disse: o que acontece? Ela disse: a dona bebeu um refrigerante, estendeu a mão e jogou a latinha fora. Ela fez isso. Conversando hoje no almoço, Mateus se lembra de um ator da Globo que disse que estava fora do Brasil, de carona com uma pessoa na Europa, e de repente ele pega uma bala, ela está dirigindo, ele está ali sentado do lado, e ele pega uma bala, põe a bala na boca, pega o papel e joga pela janela.
ela deu seta, parou o carro, olhou para ele com o carro desligado e muito educadamente disse: por favor, desça e pegue aquela bala, aquele papel de bala. E ele disse que nunca sentiu tanta vergonha na vida, porque ele fez no automático. E ele desceu, foi lá, pegou o papel, pediu 1000 perdões, entrou no carro e ficou calado, a conversa acabou. Irmãos, nós somos cristãos, nós nos preocupamos tanto com a sexualidade do nosso vizinho, do outro, se é gay, se deixa de ser. A gente fala tanto de como que a gente deve prosperar, de como que a gente deve investir, de como que a gente deve receber, mas não nos incomoda a morte de muitos. Ninguém aqui fez um jejum, com certeza, sofrido pela tragédia de sexta-feira. Nós não temos essa consciência. Nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre a natureza. A natureza não é um ambiente fora. Nós estamos aqui, a natureza está ali. Nós somos parte dela, mas nós somos uma parte encarregada de cuidar dela e encarregada por Deus, e Deus leva isso muito a sério. A ponto de dizer em Apocalipse que Ele destruirá os que destruíram a natureza. Mas a gente vai dizer com toda certeza: mas eu não faço nada. É verdade, eu e você não fazemos nada. Você quer ter uma ideia interessante? Os mais antigos aqui, e provavelmente os que vêm da roça, ou que tiveram uma vivência na roça, sabem o que é beber água de cisterna. Quem aqui sabe o que é beber água de cisterna? É bom, não é? Quem aqui já nadou num poço? Não estou falando em piscina cheia de cloro e nitrato de prata. Estou falando num poço. Quem já viu piaba? É verdade. 70% do nosso peso é água. Sabe qual foi a grande preocupação de algumas pessoas quando ficaram sabendo que aqueles rejeitos chegaram ao rio Paraupeba? A Copasa abastece Belo Horizonte a partir do rio, e o rio agora morreu, vai faltar água. Você tomou banho para vir aqui, muito provavelmente, não sei se todos, a grande maioria. E se não tomou ainda, com certeza vai tomar logo antes de dormir. E se não vai tomar logo, não tomou mais cedo e não vai tomar banho hoje, vai tomar amanhã. Mas caiu lama no rio, e poderia ter acontecido de nós já não termos água. E talvez alguém vai dizer: mas a minha caixa tem 2.000 litros, a caixa do meu condomínio tem 5.000 litros. O que aconteceria se só você tivesse água armazenada e os seus vizinhos não tivessem água armazenada? O que aconteceria no momento em que faltasse água para beber, para tomar banho, para lavar roupa e para cozinhar? O que aconteceria com o ser humano sem água? O seu corpo é 70% água. Certa ocasião eu vi um moço atravessar a vista, que é essa Teresa Cristina, e pegar um sofá e jogar dentro do rio. A nossa espécie é danosa para o planeta. A nossa espécie destrói o meio ambiente. Você nunca vai encontrar na natureza um leão gordo. Você não vai encontrar um macaco gordo. Você não vai encontrar uma hiena gorda. Pastor, eu já vi uma hiena. Tem um barrigão desse tamanho. Ela não é gorda. Ela é assim. Porque ele não come além do limite. Ele não mata por prazer de matar. Ele mata quando tem que comer. Comeu, acabou. Nós destruímos. Nós tiramos o pé de piqui. Nós tiramos todas as árvores que estão no cerrado. E o meio ambiente é um bioma extremamente importante. Está destruído no Brasil Central. Leishmaniose. Sabe o que é leishmaniose? Aquela doençazinha que vem através de um vetor. Qual é o vetor? Você se lembra? É o mosquito palha? Que vai no cachorro? Eu vi um documentário onde um biólogo disse: eu me tratei com as plantas do cerrado. O cerrado oferece um potencial de cura para as doenças que nós ainda não temos cura.
A ciência sabe disso. Os laboratórios sabem disso. Essa região que nós temos aqui é um grande brejo. Nós impermeabilizamos tudo. Morremos de calor porque construímos contra a natureza. Construímos com concreto, com aço, com telhas de metal. E depois reclamamos do calor e por causa disso ligamos o ventilador, ligamos o ar-condicionado. Mas quando chove, vira enxurrada, os carros boiam, o ônibus é levado, e a gente diz: que tragédia! Quem fez essa tragédia? O homem. Nós temos que beber água de um rio, onde o meu cocô vai parar, o seu também, o seu xixi, o meu xixi. Nós fazemos uma mágica maravilhosa. Todo mundo aqui é meio mágico, todos nós aqui somos mágicos. Sabe qual a mágica que a gente faz todo dia? A descarga. Irmãos, é incrível, a gente suja o vaso, enche o vaso e faz uma mágica maravilhosa. A gente aperta um botão ou puxa uma cordinha e ouve um barulho da mágica, e olha para dentro do vaso, sumiu. Cadê? Não está mais aqui. Que maravilha. E a gente não se preocupa. Agora é problema da Copasa. Sabe onde isso vai cair? No rio. Alguém aqui tem o hábito de pedalar, ou caminhar, ou correr ao redor da Lagoa da Pampulha? Não são os mesmos que pedalam comigo, de vez em quando. Fede cocô. Aquela região daquele parque oriental, ali perto do zoológico, fede cocô. Porque o esgoto daquela região nobre cai ali. A água que a gente está bebendo está morrendo. Morreu o Rio Doce há 3 anos atrás e nós não fizemos nada. Morreu o Paraupeba e nós não fizemos nada. Existem mais 37 barreiras que estão no mesmo estado. A de Itabira é muito, muito maior do que a que rompeu em Mariana. E Itabira está no fundo de um vale. Você chega por cima e desce, tem uma avenida lá que se chama Água Santa. Você pega a Água Santa e desce, desce, desce. Quando está no fundo do vale, começa a subir, 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 depois você desce, desce de novo. Se estourar o que está lá, não sobra Itabira, não sobra nada do que está ao redor. E aí alguém vai dizer: pastor, mas que mensagem é essa? A gente queria ouvir falar de Jesus, mas nós estamos falando de Jesus. Em Apocalipse disse: o Senhor destruirá os que destroem a terra. E você vai dizer: ah, então o pessoal da Vale, o pessoal da política, o pessoal... Não, somos nós também, que não nos preocupamos. Nos foi dada uma função, guardar o jardim. Menino não quer dormir. Quem já teve neném aqui sabe como é que é chato o neném quando fica doentinho, quando perde o sono, quando tem dor de barriga. Aí você faz um chazinho de folha de alface para o neném. Já fez chazinho de folha de alface? Não? Acalma. Acalma, é uma maravilha. Você põe água para ferver. Quando ela ferver, você desliga, pega a folhinha de alface, joga ali. Se você tiver problema para dormir, não tem problema não, faça isso, você vai dormir. Tem um problema. Se o seu alface for hidropônico, aquele que é cultivado na água, ele tem 80%. Isso eu sei através do irmão Luciano, que fez um curso de hidroponia na UFMG, e ele me disse: pastor, 80% do que colocam na água é extremamente tóxico e se sabe que é cancerígeno. Não coma. Tomate, morango, são frutas que estão carregadas de tóxicos. Foi liberado agora mais 28 remédios, venenos para a agricultura. Então, quando você fizer o chazinho de alface para o seu neném, você vai estar comprometendo o coração, o fígado, o rim do seu neném. Quando você come aquele alface, quando você come aquele tomate, quando você come o que vem da Ceasa, foi pulverizado. Tem fruta que a gente pega que cheira veneno. Você já pegou um morango? Quem já comprou caixa de morango? Tem uma cidadezinha daqui para São Paulo, já na fronteira, que é um lugar onde se cultiva muito morango.
Sabe como é que um morango é? Um morango tem que parecer um coração. Todo morango, você que nos visita, todo morango tem que parecer um coração. Sabia disso? Quando você pega um morango que ele tem um lado maior, quando você pega um morango que ele é esquisito, é porque o veneno já entrou nele, já alterou o crescimento dele. Todo mundo sabe disso. E a gente continua consumindo. E de um tempo para cá, como aumentou o número dos tipos de câncer. Câncer que a gente nunca tinha ouvido falar, agora tem. Todo tipo de câncer. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Doença do século 20, 21. Estresse. Ah, meu Deus. Moro aqui. O Senhor nos deu para morar e nos disse, fica aqui. Deus nos permitiu construir com a igreja esse templo, construir a vila pastoral de habitação dos pastores aqui atrás. Mas como é ruim morar aqui. Sabe, irmãos, às vezes eu estou lá na sala e eu ponho a mão nos ouvidos, porque de longe eu começo a ouvir o barulho do ônibus que vem lá de cima, e eu sei que ele vai pegar aquela subidinha e ele vai balançar todas as casas que estão aqui, porque eu conheço as casas ao redor, e vai fazer aquele barulho horrível que começa a me machucar lá, e aí ele passa e eu conto, aí eu posso soltar os ouvidos e vou ficando nervoso, vou ficando estressado, e aí eu arrumo uma desculpa qualquer para ir para o Pontal. O Senhor nos deu aquele lugar de refúgio. Como é bom estar lá. Sabe o que eu vi lá essa semana? Jacu. Você sabe o que é um jacu? Você sabe, Gabriel, o que é um jacu? Não sabe? O jacu parece uma galinha grande, preta, mas tem uma cauda fina, comprida, as penas do final. Pula alto, voa bonito, tem a crista vermelha. Quando eu pedalo lá, tem um casal de araras, quando eu estou principalmente camisa amarela, eu não sei se elas confundem com o amarelo delas, de repente eu sinto um rasante que me desestabiliza, elas dão um rasante em cima e param lá na frente, e eu tenho vídeos no Facebook das araras subindo no pneu da minha bicicleta, subindo no guidão, uma delas é mais arisca, e elas voam lá, mas não são só elas, os tucanos, os macacos, os veados, porco do mato. E sabe como é que eu acordo quando estou lá? Ouvindo os canários que fazem ninho nas telhas da minha casa, ouvindo o sabiá, ouvindo o assanhaço, o sofrê. Você conhece, Zé, um passarinho chamado sofrê? Preto e laranjado, um laranjado vibrante, é a coisa mais linda que tem. E aí a gente se sente descansado, é impressionante. Levanto na madrugada e vou ver a lua. Eu e Simone essa semana colocamos a cadeira lá fora de madrugada para ver a estrela. E a gente ficou assim, sem o que falar, o céu todo cheio de estrelas aqui. Ou você tem fumaça, você tem uma carga de luz que polui. Algumas cidades americanas estão tendo uma regulamentação municipal quanto à emissão de luz. Irmãos, qual é a nossa função diante de Deus? O Senhor colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. A natureza não é um meio ambiente, a natureza é a nossa vida. Nós somos parte da natureza. Se o homem sumir da terra, a natureza continua. Se a natureza desaparecer, o homem morre. Se faltar água, o seu vizinho te mata pela água que você tiver guardada, porque em algum momento ele vai ficar louco, ele para de pensar, faltou água. Qual é a nossa responsabilidade para com a natureza? Nós não temos responsabilidade nenhuma. Sabe o que é que os terroristas falam para justificar os atos de terrorismo? Eu dizia isso hoje de manhã para o Mateus. Eles dizem assim: não há inocentes. Sabe por que nós terroristas, eu vi uma entrevista com alguns terroristas
que atuam ali contra Israel, e eles dizendo: não há inocentes. Aquela pessoa que diz: mas eu nunca matei alguém, eu nunca fiz nada contra, mas votou em alguém que fez. Não procurou saber daquele que teve um filho morto num atentado também de soldados, numa guerra injusta. Então eles dizem: nós vamos lá e vamos explodir um ônibus, eles vão sentir dor, porque aí eles vão pressionar a liderança deles. Sabe, irmãos, quando nós chegarmos diante de Deus, talvez Deus diga: vocês não são inocentes. Aquela barreira que estourou em Mariana, vocês não se importaram. Vocês votaram nas pessoas, vocês não cobraram. Vocês ficaram preocupados entre direita e esquerda, petralhas e coxinhas. Ficaram com raiva de quem votou no Bolsonaro, de quem não votou no Bolsonaro, mas ninguém se preocupou. Eu vi a lista dos que estão desaparecidos. A Vale já soltou uma lista com o nome dos desaparecidos até agora, por ordem alfabética. Eu comecei a ler e não consegui terminar. Não porque eu tenha ficado cansado, porque eu fiquei apavorado. E eu disse: Deus, isso não me incomoda, tem que me incomodar. E o Senhor disse: mas está na minha palavra, eu te coloquei na terra para zelar por ela, para guardá-la. É sua função, é a sua também. Quando você está estressado, você não quer ir para a roça? E você, quando está estressado, não gosta de ir para a praia? Sabe que a lama que saiu de Mariana chegou no mar? Sabe que aquela praia fedorenta que tem lá em Guarapari recebe o cocô daqueles prédios todos, é por isso que ela é fedorenta? Sabe que quando você vai para o Nordeste tem placas: praias impróprias para uso, porque estão contaminadas? E a gente não diz nada, não faz nada e vai sair daqui despreocupado até o dia que nos atingir. Até o dia que você estiver numa pousada com a pessoa do seu amor, com os seus filhos, e outra barreira dessa arrebentar. E nós não fazemos nada, e abrimos a janela do nosso carro, jogamos o nosso lixo, e damos descarga e não nos preocupamos em cobrar das autoridades. Nós nem sabemos como fazer isso. Nós nem sabemos como fazer isso. Tu és pó, tu és natureza. E nós lemos um quarto texto que eu não citei ainda, Romanos capítulo 8, que diz: a natureza agredida geme até agora, esperando a sua libertação. Ela se tornou cativa, não porque ela quis, mas por aquele que também nos tornou cativo do pecado, o diabo. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe quem é que nos separa da natureza? Um espírito maligno, que nos desvia da nossa função sacerdotal. Meu irmão, meu visitante, no plano de Deus, você é um sacerdote da natureza. É alguém que Deus levantou para amar a natureza. Você não precisa ter mais do que você precisa. Você não precisa ter mais do que você precisa. Porque quando você tem mais do que você precisa, e eu também, e qualquer um aqui, de alguma forma nós estamos agredindo a natureza. Se nós acumulamos mais do que nós precisamos, só que nós aprendemos que devemos concentrar riquezas, e nos tornamos extremamente competitivos e desumanos, engordamos porque comemos demais. Claro, abro exceção para os que adoecem, e aí engordam por algum problema. Trabalhamos demais e não temos tempo para os que nós amamos, porque queremos ter além do que precisamos. Somos sacerdotes da natureza. Eu tenho aprendido nos anos a respeitar muito os nossos irmãos que creem em outras tradições religiosas. Eu dizia para o Mateus no café da tarde: irmãos, eu gosto muito de conversar com meu filho. Eu não sei se você conversa com o seu. Eu adoro tomar café conversando com o Mateus, com a Amanda, com a Simone. E eu dizia para o Mateus: o respeito que eu tenho pelos nossos irmãos que creem nas religiões de matrizes africanas.
Eu gosto de certas coisas na Umbanda, gosto. Pastor, o que o senhor gosta lá? Eu gosto do respeito e da necessidade que eles têm da natureza. Para fazer os trabalhos deles, eles precisam da cachoeira, eles precisam das matas, eles precisam do mar. Eles têm um respeito muito grande pela cachoeira, porque tem que ir lá, tem uma entidade que eles creem. Eu não creio que haja essa entidade, mas respeito a fé que eles professam, mas gosto do carinho que eles têm com a mata, com a cachoeira, com o mar, com a natureza. Gosto muito. Gosto muito dos nossos irmãos budistas, porque eles também têm um carinho com a natureza e eles manipulam os elementos da natureza, e os seus templos são cercados normalmente de jardins maravilhosos. Eles gostam do vento, escrevem suas orações em pequenas bandeiras, fincam nas montanhas para que o vento, destruindo as bandeiras, leve a oração. Para mim lembra muito os holocaustos da Bíblia, quando a fumaça representa a oração que sobe. Não preciso acreditar na teologia que eles acreditam para gostar de certas coisas que eles fazem, porque eu vejo um desrespeito muito grande que nós evangélicos temos para com a natureza. Não percebemos que quando envelhecemos, às vezes o remédio para leishmaniose está numa fruta do cerrado, que às vezes a casca de uma árvore pode resolver o nosso problema gástrico-intestinal, que às vezes apenas estar sentado no alto de uma montanha pode tirar o nosso estresse. E sabe o que nós estamos fazendo? Deixando a montanha acabar. Não estamos sendo sacerdotes da natureza. Irmãos, precisamos voltar lá atrás e dizer: Deus, o Senhor colocou o homem no jardim para lavrar, fazer produzir, mas também para guardar. Eu não quero comer tomate cheio de veneno. Eu não quero ter um câncer porque é um empresário que planta tomate e enche o tomate de veneno. Eu não quero ter que trabalhar numa empresa e ter um bom salário, se isso representa fazer uma barreira e encher de lama, que em algum momento vai estourar e vai matar milhares de espécies, inclusive pessoas. Eu não quero ter que beber uma água que vem de 150 quilômetros, cheia de cocô e de todo tipo de sujeira, porque eu joguei. Eu quero que Deus abra os meus olhos e que eu possa fazer as pazes com a natureza e dizer: Senhor, quando o vento me toca, eu ouço a Tua voz. Quando eu vejo o pôr do sol, eu sinto a Tua presença. Quando eu vejo a noite estrelada e uma lua muito bonita, eu sei que o Senhor me ama. Quando eu posso levar a mão num pé de goiaba e pegar uma goiaba que não está deformada e comer, eu sinto que o Senhor pôs a mesa para mim. E quando eu terminar a minha vida aqui, eu quero que o Senhor diga: meu filho, você não fez tudo que a natureza precisava, mas você fez a sua parte. E para concluir, eu quero contar uma história que muito provavelmente você conhece, que foi contada pelo sociólogo Herbert de Souza, quando ainda vivo naturalmente, porque não foi numa sessão mediúnica, e passou na Globo, eu vi na Globo. Ele dizia o seguinte, que num incêndio na floresta, todos os animais corriam, todos fugiam do incêndio que chegava cada vez mais ao centro da mata. Enquanto o leão, o rei dos animais, fugia, ele percebeu que o beija-flor ia na fonte, pegava um pouquinho de água, corria até o incêndio, jogava e voltava na fonte e pegava. E você conhece a história, não conhece? E o leão, na sua carreira, parou, voltou para o beija-flor e disse: beija-flor, o que você está fazendo? Estou apagando o incêndio. E o leão riu e disse: você é maluca? Olha o tamanho desse incêndio, olha o tamanho do seu bico. Não vai dar para apagar o incêndio. E o beija-flor olhou para ele e falou: mas eu só estou fazendo a minha parte, eu não preciso fazer a parte dos outros, eu só tenho que fazer a minha parte. Meu irmão, minha irmã, você é sacerdotisa e sacerdote do Deus Altíssimo para lavrar e guardar esse mundo, para fazer esse mundo ser melhor.
Você fingir que isso não é uma verdade não significa que Deus não vai cobrar você. Então, em nome de Jesus, que ao menos para abrir os nossos olhos, a notícia dessa tragédia sirva para que a gente possa começar a ler um poema que Drummond escreveu quando ele rompeu com Itabira. Como bom itabirano, vendo o que a Vale, na época do Rio Doce, estava fazendo, ele rompe com Itabira e escreve um poema que hoje está andando aí pelas redes sociais. E eu quero que você imagine que existem mais 37 barreiras como a que estourou há 3 anos e a que estourou essa semana, com o mesmo potencial de risco, e que pode ser você ou alguém da sua família que esteja no curso da próxima que estourar, se a gente não levar a sério o nosso sacerdócio. E se o Evangelho de Jesus não for prático, não for para a nossa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens também. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.